A Microsoft vem vivendo um momento bem conturbado nos últimos meses, e isso é por conta dela mesma. Suas práticas e escolhas comerciais acabaram colocando essa empresa nesse buraco que ela mesma cavou e se enfiou dentro. Semana passada eu fiz um vídeo sobre o mundo dos games em geral. Falei sobre práticas abusivas, falei sobre empresas em específicos, dentre elas a Microsoft. Nesse vídeo eu falo sobre o aumento de preços de Game Pass, sobre os consoles, mas depois de eu postar o vídeo saíram mais notícias negativas e também eu percebi que tinha mais coisas que poderiam ser faladas. Então estamos aqui fazendo um vídeo só sobre a Microsoft. A bola da vez é a notícia que saiu que a Microsoft teve uma queda bem significativa na venda de console. A Microsoft relatou uma queda de 32% na venda do hardware Xbox. Isso é bem significativo, uma porcentagem bem grande. E também tivemos uma queda de 9% na receita da divisão de games em geral da Microsoft e uma queda de 5% em arrecadação dos serviços como o Game Pass. A Microsoft está perdendo dinheiro em todas as áreas envolvendo a sua área de games, ou seja, Xbox. Para uma empresa gigante como a Microsoft, muito rica, com dinheiro quase infinito, uma queda ou um aumento de 5 ou 9% é algo extremamente significativo. E isso acabou acontecendo para o mal. A Microsoft está perdendo dinheiro, está perdendo assinante e não está vendendo console. E para ser sincero, rapaziada, para quem está acompanhando há um tempo já a Microsoft, sabe que essa notícia não é surpreendente. As práticas da Microsoft são coisas que já vem acontecendo de alguns meses, não é de agora, mas agora que estourou tudo, e sinceramente era algo até previsível. Mas vamos partir do princípio, falando parte por parte até a gente chegar nesse momento atual. Começando com a Microsoft no Brasil. Eu disse no vídeo sobre o mundo dos games em decadência, sobre a Microsoft estar meio que saindo do Brasil e se tornando a nova Nintendo. A Nintendo ela sofreu no Brasil e muita gente nunca teve contato com a Nintendo e isso acabou resultando na Nintendo sendo a marca mais fraca no Brasil. Isso é meio que inegável. Xbox e PlayStation são muito mais conhecidas e muito mais jogadas no Brasil do que a Nintendo. Isso porque a Nintendo ela não estava no Brasil, ou seja, seus consoles, todos os seus produtos eram produtos extremamente caros e difíceis de se conseguir. E a Microsoft ela está indo por esse caminho com o Xbox. Eu falei no vídeo passado também sobre a Microsoft ter parado de produzir jogos aqui no Brasil, ou seja, você não acha mais mídia física de Xbox para vender em praticamente canto nenhum, nem em marketplaces. E infelizmente os consoles também estão indo por esse caminho, ou seja, está virando a nova Nintendo. Se você entrar na Amazon, Mercado Livre, esses grandes marketplaces, você praticamente não acha Xbox Series S, por exemplo, para vender, que é o videogame mais barato da Microsoft nessa geração. E isso, se eu for pegar mais ou menos uns 2 anos, 3 anos atrás, não acontecia. Você achava na Amazon o Xbox Series S por menos de R$ 2.500. Acho que teve gente que pegou por menos de 2.000. E hoje em dia você não tem nada. Você não tem nada. Você só acha, por exemplo, no Mercado Livre, Series S recondicionado, né? Quebrado, que foi consertado. E isso faz a empresa perder cada vez mais mercado aqui no Brasil. E isso acaba fazendo outras empresas ganharem mais terreno aqui no Brasil. A Sony não precisa, o PlayStation sempre foi o console mais popular aqui, e a Nintendo está ganhando bastante terreno. A Nintendo veio para o Brasil, está vendendo seus consoles de maneira oficial aqui, ela mesma vendendo, então acaba dando uma barateada, por exemplo, no Switch 1. Enquanto isso, a Microsoft está sumindo. Eu dei um exemplo também no vídeo passado sobre a Black Friday, né? Que eu achei o PlayStation 5 vendendo a menos de R$ 2.500, o digital, e enquanto isso não tinha Series S em canto nenhum para vender. Então, a Microsoft, isso é algo muito preocupante, ela está perdendo cada vez mais terreno. E agora, parando de falar do âmbito Brasil, vamos falar sobre um âmbito global. A Microsoft, ela não aumentou apenas os preços no Brasil, mas sim no mundo todo. A gente sabe que o Game Pass está tendo aumento praticamente a cada mês a mês tem um aumento, e aqui no Brasil chegou a dobrar o aumento do Game Pass. E isso afetou também os Estados Unidos, entre outros países, a ponto dos americanos reclamarem. A gente sabe que para eles é muito mais barato, aqui a gente paga imposto sobre imposto sempre, só que chegou no nível tão grande que até eles estão reclamando. Foi aumento de console, aumento de Game Pass, e isso é algo muito negativo para a Microsoft. E isso é muito provavelmente, ou com certeza, por conta da compra da Activision Blizzard. Isso é algo muito importante que a gente tem que pontuar. A Microsoft, antes dessa compra, ela meio que era outra. Ela não estava tendo essas práticas tão, questionáveis e esquisitas como ela está tendo agora antes de fazer essa compra.
Mas isso é o que traz a questão desses aumentos serem algo meio que previsíveis. Rapaziada, a Microsoft fez uma compra de 70 bilhões de dólares. 70 bilhões. A gente sabe que a Microsoft tem praticamente dinheiro infinito, mas a gente não tem noção, a gente não sabe, a gente não tem noção do que é ter 70 bilhões de dólares. Como é que a Microsoft pagou isso? Foi no Pix parcelado? Mas bom, brincadeiras à parte, é claro que a Microsoft ia ter esses aumentos. Uma compra tão significativa que demorou meses para ser realizada, é claro que ela ia ter que dar um jeito de monetizar em cima de alguma coisa e acabar ganhando mais dinheiro para recuperar. Isso foi nos aumentos do Game Pass, aumento no preço de console, em demissão de funcionários em massa. A gente viu várias notícias também sobre demissão de funcionários da Microsoft. Cara, enfim, não tem muito o que dizer. Essa questão da Microsoft é algo que ela mesma se enfiou e dificilmente vai sair. A Microsoft está sendo várias notícias e especulações sobre o futuro da marca Xbox. A divisão de games da Microsoft, como a gente viu aqui, está dando bastante prejuízo e a Microsoft parece estar cada vez mais inclinada a seguir por um caminho de virar uma publisher, virar uma Sega da vida. Talvez algumas pessoas mais novas que estejam assistindo talvez não saibam, mas a Sega tinha o seu console. E depois de alguns anos, a Sega não sei se a Sega faliu e depois voltou, mas a Sega não faz mais console, agora ela é só uma publisher e a Microsoft parece estar mais inclinada a isso aí mesmo, por conta dos prejuízos. A gente viu os jogos do Xbox exclusivos indo para o PlayStation e fazendo dinheiro, ou seja, a Microsoft está vendo que dá para ganhar mais dinheiro sendo publisher e ter menos prejuízo, porque ela não vai precisar produzir console, questão de logística, questão da venda ou não. Então, infelizmente, rapaziada, para quem é fã do Xbox, parece que talvez em algumas gerações à frente nós não tenhamos mais o Xbox. O próximo está confirmado, mas talvez seja por uma questão contratual. A Microsoft ela tem uma parceria com a AMD, se eu não me engano é a AMD, por conta do Xbox digital, né? Então, muito provavelmente o próximo vai ser por conta de contrato e pelas notícias vai ser algo mais premium, sabe? Algo mais luxuoso, ou seja, vai ser de mais difícil acesso ainda. Na minha opinião pessoal, isso é muito negativo. A Microsoft é uma empresa que está no mercado desde sempre, desde que eu comecei a acompanhar games ela estava lá. E era uma empresa que, estava lá em cima em relação ao Brasil, tinha práticas bem interessantes, sempre trouxe essa questão de ter um console mais barato na geração, e agora ela está fazendo totalmente o contrário, saindo do Brasil, práticas abusivas, e está cada vez mais complicado. Né? A gente está vendo Game Pass aumentando, console aumentando, pessoas sendo demitidas e os jogos dela também não estão vendendo. Então está cada vez mais complicado para a Microsoft manter a divisão de games. Então muito provavelmente daqui a uns anos a Microsoft vai virar uma publisher. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Infelizmente a Microsoft está indo por um caminho que, para mim que tem Xbox, não é positivo, algo bem ruim. E o que nos resta é torcer para que ela consiga tomar decisões melhores, porque sinceramente é ruim a gente ter só uma empresa no mercado, né? Que no caso é a Sony. Não adianta dizer, a Nintendo não está nessa briga, ela nunca esteve. Ela nunca teve nessa disputa. Era Xbox versus PlayStation, nessa guerrinha idiota de console, que fica um monte de homem barbado aí na internet fazendo videozinho. E cara, a Nintendo tava lá no canto dela, vendendo seus jogos, e é isso. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Coloque nos comentários a sua opinião e o que você acha que pode ser feito para a Microsoft sair desse buraco. Valeu e fui!